Bom dia. Hoje eu vou revisar direitos humanos e cidadania. Então, vamos lá. Vamos aqui. A gente tem princípios fundamentais, artigo 13, direitos das gerações, subdivisões, sistema de proteção, antecedentes, direitos de políticos, direitos sociais, tratados internacionais. A gente tem o artigo 2, que fala sobre poderes da União, independentes e harmônicos entre si, várias outras coisas. Artigo 4, que é o princípio das relações internacionais, características, concepções ou não, direitos civis, direitos culturais e econômicos, direitos à instrução, Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e a Constituição Federal de 88. Sim, no artigo 2 diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então vamos começar. Dos princípios fundamentais, a gente tem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. A gente tem o pluralismo político. E no parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representações representantes eleitos ou diretamente, né? Quer dizer que o poder emana do povo, sendo que o povo pode exercer de forma direta ou indireta. Nos termos da Constituição. A gente tem aqui do lado a... Como é que me fala? Mnemônica. Mnemônica. Que é a Source de Vaplu. Esse aqui me ajuda muito nas provas que eu vou fazer. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, aí valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o de pluralismo político. Próximo. Constitui objetivos fundamentais da República. Objetivos. Agora a gente vai falar sobre objetivos. Lembra que no slide atrás a gente falou dos fundamentos. Fundamentos. Que é o sócio de vapor. De vapor. Certo? Agora a gente vai falar sobre objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização. Aí tem aqui, ó, reduzir, não é extinguir nem banir, é reduzir, porque nas provas tem essas pegadinhas. Eles trocam reduzir por banir e extinguir. Desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui a gente tem a mnemônica: com garra, erra pouco. Com garra, erra pouco. Certo? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, a gente pega aqui, ó, garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Pouco a gente pega só o peso mesmo, promover o bem de todos, sem preconceito de origem ou quaisquer discriminação, certo? Agora vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Os direitos de primeira geração falam sobre a liberdade. Sobre a liberdade, segundo, igualdade, terceiro, fraternidade e uma quarta corrente, mas não aparece muito nos concursos, a evolução científica ou evolução genética. Vamos aqui na primeira geração, que fala da liberdade. Vem aqui o estado negativo, né? O estado negativo, ele fica só de olho. Não tem ação, não faz ação de nada, ele fica só de olho. Dentro da liberdade a gente tem os direitos sociais, os direitos civis, tem os direitos políticos, direitos civis e direitos políticos. E esses direitos, eles são imediatos.
imediatos, certo? Próxima geração, a gente tem a segunda geração, igualdade. O Estado aqui, ele já é positivo, ele entra em campo, ele faz alguma coisa, entendeu? Entra em ação. Aqui a gente tem os direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, certo? E eles são direitos imediatos. Direitos de primeira geração, a liberdade, são imediatos. De segundo já são imediatos, certo? Agora vamos aqui para geração 3, terceira geração, né? Que é a fraternidade, onde também o Estado ele é positivo. O Estado ele é positivo, entra em campo por meio de políticas ou desenvolvendo algumas coisas, leis, né? Para assegurar os direitos difusos e coletivos. Direitos difusos é aqueles que... Como é que eu explico? É tipo ECA, Estatuto do Idoso, que eles, tipo, eles não é para todos todo público, ele abrange uma especificidade, né? Ele abrange um grupo específico, como aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, ele abrange as pessoas de menores de 18 anos, né? O ECA, as pessoas maiores de 60. E os direitos coletivos também se encaixam na mesma questão. Vamos para a próxima. Subdivisão dos direitos. A gente tem os direitos individuais e coletivos, tais como igualdade, dignidade, honra, segurança, propriedade, liberdade, né? Da nacionalidade, podendo ser nacional ou estrangeiro. Este direito também é garantido pela Declaração dos Direitos Humanos. Esse direito quer dizer que não importa se a pessoa é estrangeira ou brasileira, naturalizada, não importa, o direito abrange todo ser humano. Os direitos sociais, aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos as condições materiais tidas como imprescindíveis são indispensáveis para o pleno gozo dos seus direitos. Dos direitos políticos, o exercício de cargos públicos e o uso de instrumentos constitucionais e legais conferem a capacidade de participação e influência nas atividades do governo. Isso são direitos políticos. E a gente tem os direitos dos partidos políticos, que garantem a autonomia, a liberdade plena dos partidos políticos como instrumentos necessários e importantes na preservação do Estado Democrático de Direito. Certo. Próximo. Sistema de proteção. A gente tem o sistema global, que é a ONU, e os sistemas subsistemas, né? E os subsistemas. O sistema global, a gente tem aqui de alcance geral e as normas de alcance específico. Aqui se encaixa o sistema de alcance geral. Tem os pactos e a Declaração de Direitos Humanos, a DUD. Na DUD, a gente tem umas informações aqui. A DUD foi criada em 1945 como resolução. Essa resolução ela não era vinculante, onde foi adepto 50 países, certo? E ela definia direitos civis, políticos, econômicos, culturais e sociais, certo? Mas isso numa segunda perspectiva. Primeiro, ela era só uma resolução não vinculante, certo? Não obrigava ninguém a fazer nada. Vamos lá para o próximo. Subsistema completa a global. Tem os subsistemas regionais. Vamos ver quais são subsistemas regionais. A gente tem o europeu, o sistema africano e o sistema interamericano. Aqui o Brasil faz parte. Interamericano. Vamos lá. Próximo. A gente tem aqui os sistemas interamericanos, né? Que é a OEA, a Organização de Proteção. A OEA, ela é aqui do Brasil. Que a gente tem comissão comissão interamericana e a gente tem a Corte Interamericana. Não sei se você já ouviu falar, mas na Corte, ou na Comissão Interamericana, ela é um órgão consultivo e ela faz petição individual, certo? Já a Corte, petição tipo o quê, né? Um órgão consultivo. Consultivo, tipo, de direitos, né? Você tem alguma dúvida? Sei lá, de um direito. Será que eu posso... Nem sei. Mas aí qualquer cidadão
pode ir lá consultar, certo? E petição, tipo, eu sofri algum caso extremo, não estou sendo amparado pela lei, meus direitos não estão sendo, não estão entrando em vigor, eu mesmo, pessoa física, posso ir lá na comissão fazer uma petição, entendeu? Da comissão, aí a comissão entra em contato com a corte, certo? A corte também ela é consultiva, eu posso ir lá consultar, mas a corte ela também julga e quem pode enviar demandas para ela só a comissão e os estados partes, né? Os estados partes do órgão lá interamericano. Então, a comissão, eu entrei em contato com ela, né? Falei sobre a situação, tal, aí ela vai entrar em contato com a corte. Daí que a corte vai analisar e tudo mais para poder julgar, certo? E posteriormente, como é que fala? Dar uma sanção, né, pro país. Os antecedentes da ONU, não, do foram a Liga das Nações. A Liga das Nações ela buscava promover cooperação, paz, segurança internacional, ao realizar a soberania dos Estados, ao relativar a soberania dos Estados. Condenava agressões externas e visando convívio amistoso entre as nações após a Primeira Guerra. De novo, Liga das Nações ela buscava promover cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas e visando convívio amistoso entre as nações após a Primeira Guerra Mundial. Aí a gente tem aqui a OIT. A OIT. A OIT era a Organização Internacional do Trabalho, surgida após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para a internacionalização dos direitos humanos, a promover padrões globais de condições de trabalho e bem-estar. Os Estados-partes comprometeram-se a garantir um padrão justo e digno das condições laborais. Vamos ver aqui o que é que diz os direitos humanitários. Próximo slide. Direitos humanitários fala sobre. É uma faceta dos direitos humanos que regula a conduta durante a guerra, estabelecendo limites para a ação do Estado e garantindo respeito aos direitos fundamentais. Sua proteção abrange militares incapacitados, feridos, doentes, náufragos dos prisioneiros, populações civis em tempo de guerra. Em situação crítica, o direito humanitário ou internacional da guerra impõe a regulação legal do uso da violência no contexto internacional, que a gente vai chamar de movimentos europeus. Próximo. Políticas, direitos políticos, né? Participação popular. Aí a gente tem participação popular direta e indireta. Sendo que a indireta por meio do voto, certo? E a indireta, a gente tem o plebiscito. Plebiscito, a gente vai lembrar aqui do P. Aqui no plebiscito, o P vem de prévia, mas, assim, a população, ela cria uma lei, uma prévia, né, de uma lei, e manda até o legislativo. O legislativo, ele vai analisar e vai acrescentar algumas coisas, ou não, né, para poder ser aprovada, ou não também. Já o referendo, a população, ela, na verdade, é assim, o legislativo, ele forma uma lei, vai para a população. Se a população concordar, beleza, ela entra em vigor, se não, entendeu? A ação popular, onde a população se junta para poder reivindicar alguma coisa, né? Isso é ação popular. Algum direito, no caso. Direitos sociais. Direitos sociais, direito ao trabalho, remuneração satisfatória, repouso e lazer, direito a férias. Vamos ver aqui os tratados internacionais. Os tratados internacionais incorporados, incorporação dos tratados internacionais e a legislação internacional. Para incorporar um tratado internacional no Brasil, o presidente da República tem competência para celebrá-lo. Sujeito ao referendo do Congresso Nacional, o Congresso, por sua vez, tem competência exclusiva para aprovar tratados que envolvam encargos financeiros por meio de decreto legislativo. Acordos militares voluntários que visam a efetivação de direitos. Posição hierárquica. Aqui é tipo assim, o presidente não tem competência para certo. Um tratado, né? Um tratado, primeiro, o presidente da República ele celebra, certo? Depois vai para as duas casas do Congresso para ser votado. Calma, deboche.
Certo, ela vai para o Congresso, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as duas casas. E tendo dois terços, 3/5, acho que é 3/5. Tendo 3/5 dos votos em 2 turnos, certo? Aí vai passar pela terceira fase, que é o presidente ele ratificar, certo? Aí vira isso aqui vai virar uma emenda constitucional que vai se equivaler, se igualar da Constituição Federal. A gente vai ver isso aqui mais lá na frente. Sim, posição hierárquica. Primeira fase é a celebração. Tratado internacional, que é competência exclusiva do Presidente da República, conforme estabelecido no artigo 84, no inciso 8 da Constituição Federal, posteriormente, o Parlamento decide sobre sua validade, viabilidade, conveniência e oportunidade. Presidente da República. Certo, é a aprovação do Parlamento, que é o Congresso Nacional, tem competência exclusiva para decidir sobre tratados que envolvam encargos ou compromissos financeiros para o país. Se concordar com a celebração do tratado, emite um decreto legislativo para referendar a decisão do presidente. Esse decreto não executa o tratado, apenas autoriza a ratificação pelo presidente. Ratificação pelo presidente. Após a aprovação pelo Congresso, o presidente da República ratifica o tratado através de decreto e o promulga, publicando em órgão oficial. Com a promulgação, o tratado passa a ter efeito no ordenamento jurídico interno, sendo aplicado na forma geral e obrigatória, certo? Você pode dizer como é que ocorre a ratificação de um tratado, né? Mas eu acho que desse jeito assim não vai cair muito em prova, não dessa forma, né? Posição hierárquica. Integra o ordenamento jurídico interno em caráter de norma infraconstitucional. Agora sim vem a questão que eu estava dizendo. Primeiro a gente tem uma pirâmide dividida em 3, onde no topo da pirâmide a gente tem a Constituição Federal, a gente tem no meio as leis supralegal, e aqui a gente tem as leis ordinárias. Lei ordinária, vou botar só assim, ordinária, certo? A gente vem aqui, posição hierárquica integra o ordenamento jurídico interno como caráter de norma infraconstitucional. Vamos lá, próximo slide aqui, o que tem depois. Ou seja, as leis ordinárias têm paridade com os tratados internacionais, podendo ser revogadas por normas posteriores e questionadas quanto à constitucionalidade nos tribunais. Aqui é assim, porque no início as normas, os tratados internacionais, eles eram tratados no ordenamento aqui do Brasil como lei ordinária. Então, qualquer lei que viesse depois desse tratado poderia cancelar esse tratado internacional, certo? E com isso a ONU, ela, indagou, que ela questionou, porque os tratados internacionais eram de tão pouco valor, né? Não era tão importante porque qualquer outra lei depois desse tratado poderia cancelar esse tratado internacional, certo? Deixa eu ver aqui próximo. Fica abaixo da Constituição Federal, certo? Que eu já desenhei ali, né? Não se tem mais tratado de direitos humanos infraconstitucional. Pronto. Que já foi depois. Depois da ONU indagar essa questão, não se teve mais essa questão dos tratados ser uma norma infraconstitucional, no caso, uma lei ordinária. Elas passaram a ser supralegal, que é ali no meio, certo? Vamos ver aqui o que tem no próximo slide. Norma constitucional. Sim, norma constitucional. Após a emenda constitucional de 45, tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com procedimento das emendas constitucionais, serão equiparados a elas, tendo status constitucional e prevalecendo sobre as leis ordinárias. Pronto. Certo. Aí a gente vai ficar... Pronto. Não os tratados internacionais, eles não mais ficaram nessa questão que não mais serão leis ordinárias, mas sim supra ou equivalente à Constituição Federal, que a gente vai chamar de emendas constitucionais. Para ela se equiparar à Constituição Federal, ela precisa ser validada no ordenamento jurídico. Equiparados, tendo status constitucional e prevalência sobre as leis ordinárias, procedimento das emendas constitucionais. Vamos lá ver como é os procedimentos das emendas. Versa sobre... Primeiro, se não versar sobre direitos humanos, ela já não vai ser emenda constitucional. E sim uma norma supralegal, que fica ali no meio. Certo? E tem que ser primeiro, né? O primeiro requisito para ser emenda constitucional. Tá aqui, primeiro requisito, versar sobre direitos humanos. Se não versar, vai ser uma norma supralegal, certo? Beleza. Tem que ser aprovados em 3/5 dos votos. 3/5 dos votos. Aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em 2 turnos.
passando por todo esse processo, sendo aprovado 3/5 em 2 turnos, aí sim vai se equivaler a uma emenda constitucional e vai passar a ser igual à Constituição, certo? Teria o mesmo valor. Vamos ver aqui o próximo slide. Sim, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que é as duas casas do Congresso. Aqui tem a norma supralegal. Vou apagar isso aqui. Pronto. Abaixo da Constituição Federal e emendas e acima das leis ordinárias, certo? Aqui é o supralegal, que eu botei aqui, né? Norma supralegal. Tratar de direitos humanos que não consegue o quórum de emenda constitucional. Ó, ainda tem isso, sabe? Eu falei que se não versasse sobre os tratados humanos, mas tem que versar sobre os tratados humanos para poder ficar aqui na supralegal, certo? Ela só não vai ser a emenda constitucional se não for aprovada no quórum, né? Mas, se for aprovada, fica lá, entendeu? Pronto, tem base com base no Supremo Tribunal Federal. Princípios, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar isso aqui. Princípio das relações internacionais. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação do povo, não intervenção, igualdade entre os estados e defesa da paz. Deixa eu ver quanto tempo já tá esse vídeo. Tá com 29 minutos, então eu vou parando por aqui. Depois, na próxima, a gente termina aqui a questão da revisão dos direitos humanos, que eu acho bem tranquilo, mas é importante revisar, estudar e fazer questão. E é isso, até a próxima.